Congresso aprova recursos para o FIES. Senadores podem aprovar hoje medida provisória que facilita privatizações no setor elétrico. E na Comissão de Assuntos Sociais, senadores debatem projetos para melhorar o atendimento a pessoas com câncer. Bom dia! Senadores e deputados se reuniram ontem numa sessão do Congresso Nacional. Começaram a analisar projetos de lei e vetos governamentais que estão na pauta há meses. O Congresso manteve os 3 vetos que estavam na pauta. O mais polêmico foi o do reajuste dos defensores públicos. Na justificativa do governo, o aumento seria acima da inflação e do percentual dado aos outros servidores. Ficaram com uma boca maior do que um leão, com todo respeito aos defensores públicos. Votem contra o veto pela população, porque faltam defensores públicos da União e essa carreira tem que ser atrativa. 225 deputados votaram a favor de derrubar o veto, mas eram necessários 257 votos. Está mantido o veto, não vai ao Senado. O governo também vetou a criação de cargos no serviço público e argumentou que não há previsão de novos concursos. A maioria dos congressistas concordou. Outro veto mantido permitia descontos em contribuições como PIS, PASEP e COFINS a empresas que investirem em saneamento básico. De acordo com o Executivo, o incentivo fere a lei de responsabilidade fiscal. Para não se estender tanto a fundamentação que já foi feita no próprio veto, que se mantenha esse veto. Isso é um crime, porque esses 2 bilhões devem ser utilizados para a melhoria das condições de saneamento básico, portanto, de meio ambiente e de saúde. Depois dos vetos, os parlamentares começaram a votar projetos de lei. Governistas e oposição concordaram em aprovar o crédito de mais de R$1 bilhão para o Ministério da Educação. 400 milhões vão para o Exame Nacional do Ensino Médio e os outros 700 milhões para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Os pagamentos às universidades privadas estavam suspensos desde agosto. Os universitários que precisam renovar as suas matrículas do FIES, várias universidades estão quebrando, estão parando as suas atribuições pelo atraso do pagamento do FIES. Nós votamos favoráveis a essa proposição exatamente porque entendemos que esse é um dos programas mais avançados que foi construído ao longo dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. A sessão do Congresso foi suspensa às 4h20 da tarde para que os deputados pudessem votar a proposta de emenda à Constituição 241. A PEC limita o aumento do gasto público no máximo à inflação do ano anterior. O texto foi aprovado por 21 votos a 7 e agora a PEC segue para a votação em segundo turno no plenário da Câmara, marcada para a semana que vem. Logo após, a sessão do Congresso foi retomada e os parlamentares aprovaram 5 projetos de crédito para ministérios no valor total de R$3 bilhões e 200 milhões. Não houve acordo para terminar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. A grande polêmica é que a LDO prevê um limite para o gasto público condicionado à inflação antes que o Congresso tenha terminado de votar a PEC 241. E já foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União a sanção da lei que liberou os recursos para o FIES. O presidente do Senado defendeu nesta terça-feira a aprovação de uma reforma política. Ele disse que essa será a prioridade da Casa após o segundo turno das eleições municipais. A política, é importante compreender a circunstância que nós vivemos no Brasil, ela está exposta e desgastada e precisa se reinventar. E, para tanto, é necessário fazer uma reforma profunda, que acabe com a reeleição, que vote a cláusula de barreira, o fim da coligação proporcional. E eu acho que essa reforma política profunda tem que ser conjugada com o abuso de autoridade e com as medidas de combate à corrupção. Eu vou me dedicar a isso logo depois do segundo turno. No mês de Outubro Rosa, o Senado debate 2 leis que deveriam garantir o atendimento aos pacientes com câncer. A diferença entre o discurso e a prática
preocupa os parlamentares da Comissão de Assuntos Sociais. Pacientes com diagnóstico de câncer têm 2 leis recentes para garantir o atendimento rápido e reparador nos casos de mastectomia. A retirada da mama exige o procedimento de reconstrução imediata, que já é garantido no SUS desde 2013. Além disso, todos os pacientes com câncer devem iniciar o tratamento no Sistema Único de Saúde até 60 dias após o diagnóstico da doença. A lei é de 2012. Prazos estabelecidos, falta agora o cumprimento do que determina a legislação. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais vão ouvir nesta quarta-feira representantes do SUS, do Ministério Público e da Sociedade Brasileira de Mastologia. A justificação para essa audiência pública se dá por conta de estarmos no mês de outubro, outubro rosa, e seriam iniciativas do Senado Federal e desta comissão para contribuir para melhorar o atendimento das mulheres que precisam do atendimento da saúde, no caso do câncer de mama. Outras comissões do Senado se reúnem na manhã desta quarta-feira. Na Comissão de Infraestrutura pode ser votado o projeto que determina que a escolha do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e também da Petrobras, dependa de aprovação pelo Senado por voto secreto após sabatina. Na Comissão de Desenvolvimento Regional, os senadores analisam um projeto que define os critérios de enquadramento de municípios na região do semiárido. Os senadores da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária votam emendas apresentadas ao projeto de lei de orçamento da União para 2017. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é o tema de audiência pública na Comissão de Educação. Na Comissão de Constituição e Justiça, pode ser votado o projeto de lei do Senado que criminaliza o trabalho infantil. Projeto que exige a instalação em shoppings de brinquedos adaptados para crianças com deficiência está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. E as emendas da Comissão Senado do Futuro ao projeto de lei de orçamento da União para 2017 também devem ser votadas hoje. Está marcada para hoje, às 11 horas, sessão deliberativa no plenário do Senado. Na pauta está uma medida provisória que facilita privatizações no setor elétrico. O governo tem pressa porque a MP 735 perde a validade amanhã. A medida provisória facilita a privatização da Companhia Energética de Goiás, a CELG, e de mais 6 distribuidoras do setor elétrico que atendem o norte e o nordeste do país. Todas as empresas são subsidiárias da Eletrobras. O argumento do governo é de que a estatal tem enfrentado problemas financeiros e dificuldades para atender metas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. São mais de 6 bilhões e 2 milhões de reais de prejuízos. Até talvez por não ser a vocação da Eletrobras como geradora e transmissora, não tem conseguido cumprir esse papel de sanear e de tornar essas empresas, de fato, com excelência na gestão. A MP autoriza o governo a transferir, pela venda de ações, o controle de uma companhia energética ao consórcio que vencer a licitação e comprovar a capacidade de continuar ofertando energia elétrica aos usuários. O setor privado poderá explorar o serviço por até 30 anos e terá um prazo para se adaptar às obrigações estabelecidas pela ANEEL. Para o consultor legislativo que trabalhou no relatório da comissão, a MP evita que a Eletrobras tenha prejuízo. Se essas concessionárias continuassem atuando, elas seriam multadas porque não cumprem os dispositivos da ANEEL e elas acabariam tendendo à caducidade. Assim como a União poderá fazer essa licitação, estados, Distrito Federal e municípios poderão também fazer uso desse dispositivo. A oposição é contra pontos da medida provisória. A privatização do setor elétrico, nós temos nossa oposição, porque nesses últimos 10, 12 anos, o setor elétrico, do ponto de vista estatal, que investiu na parceria sim de privado em vários pontos, foi estratégico para manter um sistema nacional articulado, num sistema nacional
nacional sem apagão e de um sistema nacional que distribui não só a energia, mas as oportunidades energéticas, não só de produção, mas de distribuição. A MP também altera a gestão da conta de desenvolvimento energético. Em 2016, o fundo arrecadou 18 bilhões de reais para pagar subsídios no setor. Pela proposta, a CDE não fica mais sob responsabilidade da Eletrobras. Passa a ser controlada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, instituição privada que administra operações financeiras do mercado de energia. A medida provisória também limita o dinheiro que a União pode repassar à Eletrobras. Até 2017, serão 3 bilhões e 500 milhões de reais para pagar despesas com combustível para a geração de energia térmica na região norte. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.